Já que falamos de facilitadores e agentes, no programa de hoje, de algum modo, focar-nos-emos num tema relacionado, a expressão coletiva da falta de empatia. Isto também vem a propósito de uma questão que por vezes se coloca, e que questão é essa? Se existem culturas de falta de empatia, sociedades, grupos de falta de empatia? Ora, a resposta será um claro e redondo sim. E o nome pomposo que se lhes pode dar é sistema narcisista. Vamos então analisar essa ideia numa sequência. Definindo sistema narcisista, ver algumas das principais características de sistemas narcisistas, ver exemplos de sistemas narcisistas e tentar extrair algumas conclusões. Hoje temos uma tempestade, daquelas que até têm direito a nome, nem de propósito, tendo em conta o tema. Portanto, se ouvirem ali os stores a abanar e a chuva a bater nas janelas, vai aumentar o drama. De facto, este é um assunto delicado, tão delicado quanto fundamental, quem sabe até preponderante para a sobrevivência da espécie humana. Mais drama. E como vivemos numa era em que qualquer gato pingado se sente ofendido com uma mera brisa de ar puro, o que se dirá então de um malvado traque? Enfim, se o canal não for fechado com este programa, dificilmente algo mais o fechará. Portanto, apertai os cintos de segurança. Tudo a postos? Sendo assim, o que é um sistema narcisista coletivo? Basicamente é um grupo de indivíduos que se regem mediante princípios narcisistas. Por outras palavras, indivíduos que formam uma entidade coletiva que tem uma cultura organizacional alinhada com pressupostos narcisistas, falta de empatia, sentido de titularidade, atitude exploradora, superficialidade, etc. Todo esse rol de coisas boas. Isto pode acontecer consciente ou inconscientemente, este agrupamento, de maneira que os sistemas narcisistas podem também assumir variadas formas. Podem ser sistemas familiares, políticos, religiosos, laborais, institucionais, tribais, etc. E porquê que se formam estes sistemas? Boa questão, temos várias razões. De um modo menos ostensivo, menos consciente, o sistema narcisista pode se formar por mera transmissão cultural. Isto é, se a cultura do grupo assenta na falta de empatia, é altamente provável que isso vá sendo passado de elemento em elemento, de geração em geração, e que seja pouco fácil sair dessa rede. Podemos ver isto em sistemas familiares, mas também podemos observar em outros sistemas sociais mais alargados, mais complexos, o caso de certas comunidades que vão perpetuando certas culturas disfuncionais, lá está, geração após geração, mas veremos isto com exemplos provavelmente mais à frente. O busilis da questão aqui costuma ser o seguinte: quando a pessoa não conhece outra realidade, o mais provável é questionar pouco e aceitar aquilo que tem como garantido, aquilo que lhe é dado em termos de instrução cultural. Daí a tendência a que depois, inserida no grupo, ou seja, o conjunto de pessoas, perpetuem estes ciclos. De um modo mais ostensivo, que podendo ainda ser relativamente inconsciente, é predominantemente consciente. O que é que também pode acontecer? Se os narcisistas, em geral, as pessoas que têm este traço assim predominante, manifestam uma forte tendência a querer reforçar o seu modus vivendi, o seu modus faciendi, no fundo, a sua disfunção, a sua patologia. Neste caso é natural que venha com isso uma tendência para se aglutinarem.
Portanto, acaba por ser muito apelativo ou quase necessário alguém que tenha o traço narcisista proeminente encontrar um grupo de pessoas que pense e haja de maneira semelhante, reforçando assim as suas tendências de personalidade, o seu modo de viver, neste caso disfuncional, patológico. Por exemplo, geralmente os narcisistas têm pouquíssima ou nenhuma força interior, tornando-se fundamental encontrar quem lhes dê aquela palmadinha nas costas, quem lhes diga que estão certos, quem sirva de reflexo. Se tivermos um narcisista que viva em função de padrões de beleza física, dividindo o mundo entre bonitos e feios, claro que ele será dos bonitos e os outros dos feios, esse narcisista vai procurar um nicho de pessoas que acreditem no mesmo, que haja em conformidade. No fundo, vai em busca de um sistema, de um grupo que lhe dê a tal validação externa de que tanto precisa, certo? Outro exemplo, quando os narcisistas estão inseridos num sistema destes, acabam por ter um veículo de legitimação daquela hostilidade que normalmente trazem dentro de si. Normalmente os narcisistas trazem consigo raiva e procuram sistemas que legitimem isso, que legitimem agressão ao outro, subjugar o outro. Nós vemos isto claramente em grupos radicais, grupos extremistas, que no fundo são um compósito de indivíduos com falta de empatia, tentando impor coletivamente a hostilidade interior que têm, não é? Acaba por ser mais fácil fazer isso com a força do coletivo do que sozinhos. Em suma, é um bocadinho aquela ideia. É por que não unir forças e dizer que somos os que estão certos, nem que seja por imposição. Se somos muitos, se há a tal chamada força dos números, da maioria, quem é que se atreve a dizer que não estamos certos? Se alguém se atrever a dizer o contrário, somos uma massa crítica e se isso não bastar, até nos podemos defender uns aos outros. Ora, ao querer estar com os que são como eles, obviamente, há uma perpetuação do problema. Muitas vezes até uma escalada. Acaba por ser isto o grande problema destas aglomerações narcisistas e pessoas com falta de empatia em geral. Posto isto, continuando, quem é que tende a estar neste tipo de sistemas? Bem, já vimos um bocadinho, continuamos. Serão aquelas pessoas subdesenvolvidas do ponto de vista emocional, sobretudo, pessoas inseguras ou que têm fraca capacidade de reflexão, pessoas que vivem sob o emblema do trauma, ou seja, que se sentem ou são mesmo rejeitadas, ostracizadas, violentadas, ou que tudo isso lhes aconteceu, mas não conseguiram integrar as experiências de um modo construtivo. Pessoas maquiavélicas que procuram o poder acima de tudo. Lá está, de um modo ou de outro, pessoas que procuram validar a sua turbulência interior. Pode ser raiva, pode ser ódio, e quase sempre arredias a um processo crítico, a um processo de autoanálise. Epá, o vento agora está forte, mas nós vamos continuar no meio da intempérie. Como se organizam estes sistemas? Das mais variadas maneiras, pois o que conta é o pressuposto subjacente. Geralmente no sistema narcisista costuma haver um líder forte, é o alfa. Pode ser patriarca ou matriarca, mas também pode haver uma espécie de cúpula de poder, um comando de elite, quando a estrutura é mais organizada, mais complexa. Se for uma estrutura desorganizada, todos podem mandar ou desmandar, não se entende bem. Isto ocorre, mas o mais comum mesmo é ver uma liderança narcisista que marca o passo, e depois há os agentes voluntários, os que querem estar alinhados com quem está no poder, que cobiçam o poder,
e os agentes involuntários e os facilitadores. Ora, isto está a correr bem, vamos continuar e para isso vejamos agora características comuns a sistemas narcisistas. De facto, podendo ser heterogéneos, há muitos indicadores que mostram que um sistema é narcisista e nós podemos enumerar alguns. Primeiro indicador, autoritarismo. Não confundir com autoridade. Portanto, uma forte ênfase no despotismo, na prepotência, na tirania, autocracia, absolutismo, pelo que lealdade é confundida com submissão. Submissão que acaba por se constituir um elemento essencial nestes sistemas. Há uma maneira de fazer as coisas e todos têm de estar de acordo. Há a imposição do padrão de pensamento, do padrão de comportamento. Ou seja, o sistema narcisista costuma ser ditatorial de um modo mais ou menos velado, mais ou menos óbvio. Segundo indicador, conformismo. Só há conformidade no sistema narcisista, não há outros pontos de vista. Ou se está connosco ou se está contra nós. É o eu e o ele, o nós e os outros. Portanto, há uma agenda grupal, um pensamento grupal que esmaga o pensamento individual. A pessoa individualmente raramente pensa por si, mesmo diante do elementar, do óbvio. A criatividade e o livre-arbítrio, atenção, arbítrio, boa, são quase inexistentes. A criatividade até pode existir, mas muito abalizada. Quanto ao livre-arbítrio, esta palavra é maravilhosa. Se a pessoa tentar ir por esse caminho, deparar-se-á com entraves ou graves problemas. Terceiro indicador, intransigência. Se vier alguém e disser que a cultura narcisista não faz sentido, que assenta num padrão obtuso, estreito, ou à negação, ou há rechaçamento, ou à guerra, garantidamente. Então tu pensas que nos podes dizer o que é que devemos fazer, ou que não estamos bem, ou que estamos errados? Quem és tu? De um modo cínico ou radical, dentro dos sistemas narcisistas não há espaço à crítica verdadeiramente dita. Às vezes há sim aquela crítica de cosmética, que lá está, não é crítica nenhuma. Quarto indicador, punitividade. Há uma grande tendência a punir, a humilhar, a castigar, exilar e encarcerar, se for preciso, atacar. Quem não se mostrar conforme à cultura do sistema narcisista. Isso pode suceder com recurso a uma violência tácita ou crua. Vejamos, o atrevimento, o crime de se pensar e agir de maneira diferente, ou de insistir nisso, será sancionado e muitas vezes a sanção visa também mostrar aos outros, servir de exemplo. Olha, não saiam, quem sair dos eixos acontece como este sujeito que foi agora devidamente empalado ou imolado. Pronto, isto era mais na Idade Média, se bem que ainda acontece isso em alguns pontos do nosso globo na atualidade, infelizmente, e Deus nos livre. Um quinto indicador, pretenciosismo. Há aquele sentido de merecimento generalizado, titularidade, arrogância. Tudo isto acaba por ser consubstanciado num sentido de exclusividade. Nós somos os que estão certos. Quem for diferente de nós está mal. Se queres ser boa pessoa, tens de ser como nós. Tens de ser um de nós. Tens de estar no nosso sistema. Quem não está no nosso sistema está errado, ou é um inimigo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Isto leva a uma grande uniformidade, pois os indivíduos que
difiram, são assimilados ou excluídos, seja a bem ou seja a mal. Logo, não se vê com bons olhos ou há mesmo proibição o contacto, o relacionamento com gente que não faz parte do grupo, sobretudo quem questionar o grupo. Um sexto indicador poderá ser a linearidade. Há pensamento linear, um pensamento cru, por vezes delirante, por vezes delirante. Por exemplo, nós somos extraordinários, os outros são reles, são básicos. Nós merecemos estar em cima, os outros merecem estar em baixo. Nós merecemos mandar, os outros merecem ser mandados. Nós entendemos o que é melhor para tudo e todos, os outros não sabem patavina do que é a vida, são limitados. O tal delirante, nós somos os escolhidos, os outros são os banais, os maléficos a eliminar. Ou seja, fica tudo muito em termos de caixas simplistas, antipodais. Aquele clássico ou é preto ou é branco. Um sétimo indicador, vitimismo. Há uma forte mentalidade de vítima nestes sistemas que está muito associada a uma sensibilidade ou uma intolerância à crítica. De facto, o papel de vítima surge altamente inflado, em geral para justificar a prepotência interna, mas também a ação déspota sobre os outros. Podemos destruir-vos porque vocês fizeram de nós vítimas, nem que seja há 800 gerações atrás. Continua a valer. Se estão contra nós, nós somos vítimas, logo temos de nos unir para vos destruir, para vos castigar. E assim reza este vitimismo. Um oitavo indicador, secretismo. De um modo tácito, não assumido, costuma haver regras, condutas inquestionáveis e inalienáveis. Portanto, há perguntas que nunca devem ou não podem ser feitas. Há tabus. Aquela velha máxima, não faças demasiadas questões ou não faças questões sequer. Não se fazem perguntas, não se olha para além das cortinas, como se costuma dizer, ou seja, há temas que são assumidos, sem ser falados, e com grande ou total inflexibilidade a esse nível. Um nono indicador será a manipulação. Sim, frequentemente temos manipulação psicológica, mas também pode ser física, através de tortura, de coação. Isto é muito comum, por exemplo, nós pensamos logo em pancadaria, não é? Mas em violência física, mas esta manipulação física pode vir, por exemplo, através de dietas restritivas, impostas, por exemplo, em estruturas religiosas tóxicas. Isto é comum. De um modo ou de outro, os elementos do sistema narcisista são levados a comportar-se de acordo com a agenda, com a cultura vigente, com recurso à manipulação muitas vezes. Um décimo indicador, aos 10 mandamentos, pois há os 10 indicadores de um sistema narcisista, e acho que isto não é nenhuma heresia, mas pronto. Um décimo indicador será dependência. Ao aderir ao sistema, pode-se criar o medo de sair do mesmo. Há medo, normalmente, da independência. A pessoa fica com muito medo de estar sozinha, de se ver sozinha. Por exemplo, se pensar de um modo diferente, perca o grupo, perca as pessoas, perca o apoio. Portanto, o melhor é pensar como eles, fazer o que eles querem e assim mantenho-me no grupo. A verdade é que os sistemas também costumam criar as bases para isto, estes sistemas narcisistas, para tornar a pessoa dependente, claro. Vemos isso em grupos que garantem a subsistência da pessoa, mas o preço a pagar é o de, em troca, dar a alma. Em suma, todos estes indicadores, todas estas características se articulam, se misturam
Umas podem estar presentes, outras não, algumas ficam a faltar, com certeza. Aliás, se alguém tiver ideia de indicadores que não tenham sido mencionados, comente, participe, fica o convite. Visto isto, podemos agora tentar ilustrar certos sistemas narcisistas. Portanto, sistemas familiares. Normalmente é uma família com um líder narcisista, forte, déspota, que todos devem seguir e que vai transmitindo o cetro aos descendentes, como numa monarquia absolutista. Manifesta-se muito numa obrigação dos descendentes seguirem o mesmo ramo de negócios, por exemplo, de dar continuidade à riqueza acumulada, acima de tudo manter a mesma atitude perante a vida, o mesmo lema, usualmente uma atitude exploradora, ditatorial, cruenta, tudo aquilo que há de bom no narcisismo. Vamos imaginar só por um instante que existem mesmo famílias maléficas que dominam o mundo, formando uma cúpula de poder perverso, só na imaginação, está bem? Famílias multimilionárias que alienam recursos, que criam uma estrutura viciosa, quase feudal ou feudal, onde a população fica dependente delas para obter o básico, como saúde, alimentação, habitação. Só na imaginação, volto a referir. Famílias que se envolvem em cultos satânicos, na crença de que isso as vai deixar ainda mais poderosas. Ora, se esse tipo de famílias realmente existir, então são paradigmáticas de uma cultura de narcisismo familiar. E claro que a coisa pode ser mais leve. E há só uma família que tem uma tradição de valorizar excessivamente a beleza. Todos foram modelo, tu também tens que ser. Ou valorizar muito a superficialidade. Todos os descendentes terão de ir por um certo ramo profissional, ou atores, ou médicos, mesmo que não haja vocação para isso. Também há aquelas famílias onde há muita pobreza económica, intelectual e afetiva, que formam sistemas narcisistas porque costumam perpetuar essa pobreza a esses níveis todos. Enfim, os repertórios de sistemas narcisistas familiares costumam ser mais ou menos estes. Depois temos os sistemas políticos. A política tem sido muito inclinada a criar sistemas narcisistas. Estamos a falar de criaturas que procuram gratificação pessoal e ou exercício de poder. Para tal, inserem-se num dado partido. Depois, os próprios partidos acabam por formar estruturas que privilegiam este tipo de figuras. O processo e a seleção natural interna passa a dar vantagem a quem tiver um perfil de falta de empatia. Narcisista, no mínimo. Isto depois escala. Isto começa muitas vezes nas associações de estudantes, nas juventudes partidárias e vai por aí afora. Aliás, a decadência recente, mas também histórica da política traduz muito isto, em que vemos executivos que levam países à falência, executivos que levam países à guerra, sempre para servir os interesses de quem representam, deturpando por completo a noção e a função de Estado. No extremo dos extremos temos os exemplos históricos de alguns partidos, como, o nacional-socialismo dos nazis, vários partidos comunistas, russos, chineses, em diferentes fases da história, que foram, de algum modo continuam, provavelmente a ser responsáveis por miséria e involução, massacres, enfim. Sistemas narcisistas religiosos. Aqui teríamos exemplos para horas, dias, meses, anos de programação. Quer dizer, o que há de seitas e religiões baseadas nos pressupostos do nós contra os outros, se não és um dos nossos, estás perdido, isto começa e não acaba. Quer dizer, fundamentalmente, usando esta bitola narcisista,
incluem os que seguem a sua agenda e excluem quem não o fizer. Vemos isto nos grupos radicais, fundamentalistas, que fazem do terrorismo um instrumento de imposição da sua fé, entre aspas e com letra minúscula. Fé, entre aspas e com letra minúscula, neste caso. Terroristas que desumanizam quem não faz parte da sua cultura, matando, torturando, violando, enfim. Vemos isto em religiões onde um sujeito adulto se pode casar por procuração ou escolher uma mulher, como quem vai ali a uma prateleira de supermercado e escolhe um artigo. Tudo sem consentimento, claro, que mulher que até pode ser uma menina de 9 ou 12 anos, o critério é que já tenha menstruado, mas depois no final nada disto é uma violação. Casar por procuração não é uma violação, é um direito que vem lá consagrado na interpretação que fazem de certas escrituras sagradas. Vemos estes sistemas narcisistas em religiões que alegam que só os seus dogmas levarão à salvação. Inclusive, se uma criança não for batizada nos seus ritos, irá para o limbo, para o inferno, que é uma coisa muito meiga, um bebê arder no inferno, mas pronto, não sou eu que o estou a dizer, são algumas religiões que o dizem. Vemos isto em religiões que se consideram detentoras, por herança sagrada, de certos pontos geográficos, argumentando a favor disso o facto de serem os escolhidos de um certo Deus. Vemos estes sistemas em seitas de yoga, evangélicas, protestantes, hindus, e isto é muito democrático, isto está por todo lado, em seitas que impõem dietas restritivas, lá está, que impõem ritmos circadianos disfuncionais, para limitar a capacidade de quem caia nas suas teias, para explorar financeiramente, emocionalmente, para instrumentalizar. Chega de sistemas religiosos. Há também sistemas narcisistas laborais, portanto, culturas de trabalho extremamente tóxicas, onde todos têm de seguir uma dada formatação. Se não são punidos ou excluídos, temos aquela hipocrisia de vestir a camisola da empresa, a mesma empresa que despede aqueles que usam a camisola se suspeitar que não vai aumentar a margem de lucro estipulada. Podemos ver isto num clube de futebol. Aqui todos dão castada. Então, mas eu não vou partir o joelho ao meu colega de profissão. Não interessa. A cultura deste clube é dar castada. Coisas assim do género. Depois também temos sistemas tribais. Há culturas ditas tribais que muitas vezes se confundem erroneamente com culturas étnicas, confundem porque a etnia pouco determinará, sobretudo quando comparada com os cânones de certas culturas propriamente ditas. Vemos estes sistemas tribais em grupos constituídos por pessoas que nutrem um grande vitimismo, um grande sentido de merecimento, uma grande falta de empatia, exigindo reparações pelo facto dos seus antepassados terem sido, por exemplo, escravizados ou perseguidos, quando isso sucedeu aos antepassados de virtualmente todas as pessoas neste mundo, à revelia de etnia ou outro fator. Certo? Estes sistemas tribais são também muito frequentes, voltando à bola, em claques organizadas de futebol que se regem por uma idolatria a um clube, nutrindo um ódio destrutivo aos adversários, depois agem em conformidade. Estas culturas de falta de empatia, exatamente pelo facto de o narcisismo estar num espectro, neste caso a falta de empatia estar num espectro, podem tornar-se culturas de sociopatia e de psicopatia. Quanto a culturas de sociopatia, bem, se há um grupo de pessoas que, geração após geração, se dedica ao banditismo, a mendigar
a pouco ou nada mais, ou sem qualquer tipo de comportamento pró-social, estamos diante de uma cultura disfuncional. Se mutilam alguns dos seus elementos, mãos, pés, para os tornar mais apelativos à mendicância, se drogam bebés para o mesmo efeito, se usam animais que depois matam para o mesmo efeito. Lá está, é um sistema sociopata que vive da exploração dos seus e dos recursos dos outros sem manifestar vontade de sair desse modo, dessa cultura. E aqui volta-se a mencionar que muitas vezes se confundem etnias com culturas. Neste caso, se todos os elementos deste exemplo forem de dada etnia, então pode haver gente que atribua os seus comportamentos à etnia. Erro. De facto, o comportamento dessa transmissão cultural que vai havendo entre os mesmos e não à etnia. Ficou claro? Ora, também podemos ter culturas de psicopatia. Temos isto no terrorismo, que muitas vezes está associado a grupos que ficam social e culturalmente isolados, geograficamente isolados, muitas vezes também não havendo contacto ou permeabilidade relativamente a culturas diferentes. Temos isso em cartéis criminosos, de droga, de tráfico de armas, se instalam em comunidades socialmente excluídas, socialmente isoladas, como bairros de lata, por exemplo, tendo um estoque, perdão pelo termo, um estoque quase inesgotável de recursos humanos. Vemos isto em certo corporativismo empresarial e institucional que depõe governos, instila guerras civis, gerando ali estados falidos que depois, no fundo, são aglomerados de gente sem empatia porque vivem numa miséria total. Enfim, isto tudo daria pano para mangas, mas a ideia é dar uma chega ao tema. Portanto, e entrando já em toada de conclusão, sim, há culturas de falta de empatia, muitas e generalizadas, infelizmente. Aliás, sob um dado ponto de vista, é desse lugar precário que a humanidade terá de sair a curto prazo, a médio prazo, com muita sorte. Senão, se calhar o que aí vem não será bom. O que aí possa vir, vamos deixar no condicional. E qual será a alternativa a estes sistemas de narcisismo coletivo, de falta de empatia coletiva? Aceitar e encorajar o quê? A unicidade, a autenticidade, a interdependência, a vontade de aprender com a diferença, com pessoas diferentes, o respeito pela real diversidade, sem impor a diversidade, reconhecendo que certas diferenças implicam estar em lugares diferentes e que não há mal nisso. Pelo contrário, faz sentido que, havendo duas culturas diferentes, uma ruidosa e outra silenciosa, por exemplo, essas não queiram estar juntas, pois isso trará conflitos desnecessários, por exemplo. Enfim, e quais são as culturas narcisistas, sociopatas, psicopatas? Deveremos mencionar nomes? Boa questão. Será difícil hoje em dia criticar esta cultura ou outra em particular? O que se vê globalmente é que as culturas tendem a manifestar de maneiras diferentes a mesma tendência fundamental: pender à falta de empatia. Por mais arriscadas que sejam as generalizações, se calhar é isto que acontece. Se calhar um português, um sueco e um angolano acabam por fazer os mesmos exercícios de hedonismo, de narcisismo, mas de maneiras visualmente diferentes, nunca se sabem. Fica ao cuidado da vossa reflexão, para quem quiser refletir, pois está claro. Portanto, uma vez mais, fica o convite para comentários, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever. Falou-vos o dito cujo, Joel Machado, com gosto. Um obrigado a todos, até breve e
Bem-aja.